No, buenas tardes a los que se conectaron recién. Seguimos con el encuentro iberoamericano. Ahí lo veo a Marcelo que está conectado, esperando que lo admita. Yo, Marcelo, te voy a compartir, te voy a hacer administrador para que puedas compartir pantalla en el caso de que lo necesites. Bueno, muchísimas gracias por sumarte a este encuentro. Es el primero en tu caso, ya tuvieron tus compañeros el año anterior, y muchísimas gracias por ofrecerte, y bueno, queremos conocer tu experiencia, tu trabajo, y les cuento a todos que Marcelo es profesional en educación física, es especialista en fisiología del ejercicio, es magíster en ciencias del movimiento humano, doctor en ciencias neumológicas y instructor de marcha nórdica. Pertenece también, está dentro del equipo del grupo de Nordic Walking Locomotion, investigación en Brasil. Bueno, yo, Marcelo, lo voy a dejar ya en tus manos. Está para asistir esta ponencia el profesor Leonardo Tartaruga también, porque bueno, esta ponencia va a ser en portugués, pero bueno, yo creo que se va a entender bien. Cualquier cosa intervendrá, supongo, el profesor Leonardo para aclarar algunas cuestiones. Muchísimas gracias de nuevo y te lo dejo en tus manos. Exactamente, hago el trabajo de traductor muy amador. Buenas tardes a todos. Marcelo, tudo contigo. Tudo bem. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos os que estão presentes. Eu não falo espanhol, eu vou falar em português e eu vou tentar conversar de uma forma lenta, vagarosa, para melhorar a compreensão. Eu entendo o espanhol alguma coisa, né? Principalmente quando é um pouco mais lento também, então a gente entende também. Então acho que a gente consegue se entender. Bom, os slides estão em espanhol também para ajudar, né? A Diana, que vai ser uma participante do congresso, me ajudou na tradução. Eu estou desabilitado ainda para... A ver. A ver ahora. Vamos ver. Prueba ahora. Agora deu. Bien. Ahí está. Ok. Estão me ouvindo e vendo a tela? Tudo bem? Tá ok, sí, então. Sí, se ve perfecto, sí. Se escucha bien. Então, muito boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo Curtins, eu sou professor da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, no estado do Piauí, no Brasil. Estou muito contente em participar do segundo encontro ibero-americano de marcha nórdica, de caminhada nórdica. Fico muito contente em poder dividir com vocês a minha experiência adquirida nos projetos de extensão e de pesquisa desenvolvidas pelo Locomotion, né, que é a experiência onde eu desenvolvi esses trabalhos, principalmente, e que a gente está tentando implementar, está implementando aqui em Parnaíba, também na minha cidade. Então, o título da minha apresentação é a prescrição do treinamento da caminhada nórdica. O Gustavo já falou um pouco de mim, né? Eu sou professor de educação física e fiz doutorado em ciências pneumológicas em Porto Alegre. E faço parte do Locomotion, do grupo Locomotion. Bom, de uma forma geral, a prescrição do treinamento de caminhada, ela precisa levar em conta uma série de situações
uma série de condições, tá? Dentre essas condições, por exemplo, se eu vou usar ou não bastões, tá? Sobre isso, então, eu estou me referindo à modalidade de caminhada. Pode ser a caminhada livre ou a caminhada nórdica. Eu posso também falar da variação de velocidades. Quando eu estou variando as velocidades, eu estou me referindo à intensidade do treinamento, à carga do treinamento. Eu também posso me referir às inclinações, que também estão relacionados à intensidade, à carga do treinamento. Eu posso falar também da distância que eu vou percorrer durante o treinamento, durante a sessão de treinamento. E, nesse caso, eu estou me referindo especialmente ao volume do treinamento. Uma última coisa a se destacar, seriam várias, né? Mas uma última coisa a se destacar seria a organização dos estímulos, da intensidade, que ela pode ser organizada de forma contínua ou intervalada. Bom, especificamente para a apresentação de hoje, para a nossa apresentação aqui, a gente vai usar os seguintes critérios. A gente vai falar de um treinamento voltado para a caminhada nórdica. Em relação à variação de velocidades, nós iremos conversar sobre 3 tipos de velocidade. A velocidade autoselecionada de caminhada, a sigla dela é VAS, a velocidade intermediária de caminhada, a velocidade máxima e a velocidade máxima. Em relação ao volume, nós iremos falar sobre a distância no teste de caminhada de 6 minutos. E, em relação à organização dos estímulos, nós vamos falar do método intervalado. O objetivo da nossa prescrição, que nós iremos discutir agora, é principalmente aumentar a velocidade autoselecionada do nosso aluno, aumentar a velocidade máxima e a distância no teste de caminhada de 6 minutos. Esses são os nossos principais objetivos. É evidente que existem outros que a gente pode também buscar, mas nós iremos nos preocupar principalmente nesses 3 agora. Marcelo, dame un segundo, por favor. Necesito que, porque te quise poner de coanfitrión y te puse de anfitrión. No me deja ahora conectar esta conexión por YouTube. Si me podés pasar como anfitrión a mí, te lo agradezco porque no puedo conectarme por YouTube y debe haber gente que está queriendo verlo. Gustavo, creo que vos conseguís sacarlo, ¿no? O sea, Yo estoy ahora estoy como coanfitrión, tendría que estar como anfitrión, porque lo quise poner a él y le puse por error como anfitrión. Ô Marcelo, e se tu clicar no teu nome mesmo, será que tu consegue tirar o teu host? O que tá com... É que tu tá de host, ele tá pedindo para tirar, porque ele te colocou de host para tu poder colocar o vídeo, a tela, e aí ele tá pedindo para tu tirar tu conseguir tirar o teu host, clicando no teu nome mesmo, aí, talvez nos 3 pontinhos, e aí ver se tem ali tirar, remover o teu host mesmo, que tu tá de host. Espera aí. Si no me equivoco, creo que, Gustavo, vos conseguís sacarlo también si clicas arriba del nombre de lo... Não tem essa opção aqui. Él dice que no tiene para él. Pero y conseguí sacar, cuando yo puse otro y después lo saqué, remove host, algo así. No sé si dando la opción, pero bueno, no pasa nada. Sigamos así. Esconder-se a própria visão, não tem nada que lembre isso. Él dice que no tiene esa opción, Gustavo. No hay problema, no hay problema. Aqui. Só uma sugestão, Marcelo. Não. Oi. Clica no nome do Gustavo, clica no nome dele que vai ter ali a opção
vai no nome do Gustavo. Ah, marcar host, tá. Deu? Euren creo que consiguió resolver. Deu certo, Gustavo? No. Ah, peraí. Yes, tá. Sim, eu esqueci de clicar. Ahora, Gracias. Deu certo? Quer que eu comece de novo? Bien, ¿podés compartir ahora? não precisa, Marcelo. Pode continuar daí. Só que agora ele consegue coordenar ali o YouTube, só isso. Mas só continuar. Tá bom. Eu até avancei aqui. Tá. Podemos continuar? Sí, perdón. Então, em relação à intensidade, a gente vai falar, em primeiro lugar, da velocidade autoselecionada de caminhada. A velocidade autoselecionada é uma velocidade usual, comum, habitual, em que a pessoa está acostumada a caminhar normalmente. É importante que esse parâmetro seja sozinho, né? Uma velocidade individual dela, própria dela. É uma velocidade que identifica ela. É uma velocidade confortável, em que a pessoa se sente bem, em que ela consiga realizar grandes distâncias e caminhar num tempo prolongado. Tá? Essas expressões que eu estou usando, elas são importantes no processo de familiarização do paciente. No processo de familiarização do aluno, do paciente, tá? Muitas vezes essa velocidade ela poderia ser chamada também de mais econômica. Só que gaste menos, que é a velocidade que gasta menos energia. Porém, existem algumas questões que precisam ser levadas em conta. Bom, aqui nós temos a velocidade horizontal e o gasto energético da velocidade de caminhada. E a gente percebe que em torno de 4 km por hora, em velocidades intermediárias, mais ou menos, eu tenho o menor gasto energético. Nós chamamos essa velocidade de velocidade ótima de caminhada. A velocidade autoselecionada, ela é muito próxima, muitas vezes coincide com a velocidade ótima de caminhada, com a velocidade de menor gasto energético. Em pessoas saudáveis, elas são iguais. A gente considera elas iguais. Em pessoas enfermas, em pessoas doentes, isso não acontece. A velocidade autoselecionada é menor que a velocidade ótima de caminhada, ou seja, existe uma diferença, e a velocidade autoselecionada, então, apresenta uma certa distância em relação à velocidade ótima. Bom, esse tipo de comportamento a gente observa em muitas pessoas, principalmente em pacientes e outros grupos especiais. Pessoas com doenças cardíacas, com doença de Parkinson, com doenças respiratórias como o enfisema, com doenças pulmonares intersticiais, doenças neurológicas, comprometimentos neurológicos como hemiparesias, amputados e idosos. Existe uma série de estudos na literatura que mostram que a velocidade autoselecionada é menor que a velocidade ótima. E essas pessoas, ao invés de caminharem na velocidade mais econômica, elas caminham numa velocidade de maior gasto energético, apesar de estarem numa velocidade menor. Por que a gente está falando isso? Porque é importante, nesse processo do treinamento que eu vou passar para vocês, que o paciente compreenda a velocidade autoselecionada. Tá? Ele precisa
descobrir qual é a sua velocidade autoselecionada, e isso acontece na familiarização. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. A segunda velocidade é a velocidade máxima de caminhada. Ela não é usual, ela é pouco comum. Ela é uma velocidade elevada. Nem sempre as pessoas adotam essa caminhada. Ela costuma não ser confortável. Nós realizamos distâncias curtas com ela e por pouco tempo. E essa velocidade não é a mais econômica. Ela é extremamente potente. Como característica, essa velocidade diminui, ela se apresenta reduzida em pacientes e idosos. Então, a idade diminui a velocidade máxima e doenças também geram alterações nessa velocidade máxima. Bom, aqui eu vou estar dando um exemplo de como avaliar essas duas velocidades. Existem várias formas, eu estou dando um exemplo do nossa metodologia. Nós usamos um local que tenha uma determinada distância, e nessa distância a gente marca 10 metros. É nesse espaço de 10 metros que nós vamos avaliar o tempo de percurso em segundos. Além disso, é necessário acrescentar 2 metros para mais e 2 metros para os dois lados, quer dizer, né? Para ambos os lados. E o percurso total vai ser de 14 metros. Então, o paciente vai caminhar 14 metros, só que a avaliação do tempo será feita a partir dessas duas marcas aqui, da metragem, dessa metragem aqui, dos 2 metros, dos 10 metros intermediários. Não precisa ser só 10 metros, existem outras metragens, podem ser 15 metros também, existem outros, mas quanto maior, não aconselho distâncias tão grandes. Bom, nesse teste nós vamos avaliar a velocidade autoselecionada e a velocidade máxima, a distância é fixa, se avalia o tempo, calcula-se a velocidade por distância dividido por tempo, em metros por segundo, depois transforma em quilômetros por hora. Nós usamos 3 avaliações de velocidade autoselecionada e de 1 a 3 avaliações da velocidade máxima. Isso vai depender da condição do paciente, de que tipo de paciente tu está avaliando, porque a velocidade máxima pode ser bastante exigente para... Não vai ser, pode ser alguma coisa exigente para o paciente. Tá? Então, no mínimo, uma avaliação pode ser feita. Bom, o segundo parâmetro é o volume, que nós usamos a distância do teste de caminhada de 6 minutos. É importante, a gente precisa da distância para fazer o treinamento. Então, no teste de caminhada de 6 minutos, o paciente precisa caminhar a maior distância possível em 6 minutos. Não é para correr, é para caminhar. E o professor, o avaliador, irá incentivar o paciente a realizar aquilo que ele já está fazendo. Ou seja, existem normas para o teste, e, de uma forma geral, a norma mais importante preconiza incentivar a manutenção do ritmo do paciente e não incentivar a aumentar o ritmo. Isso tem motivos, a gente pode conversar depois sobre isso. Como a gente faz? A distância mais utilizada é 30 metros. É um teste de ida e volta. A pessoa vai e volta durante 6 minutos. Então, o tempo é fixo, calcula-se a distância, avalia-se a distância depois de 6 minutos
E calcula-se também a distância prevista para o indivíduo. Esse cálculo é baseado na idade, no sexo, na massa corporal, na estatura. E existem fórmulas para isso, para as diferentes faixas etárias. Então, utilizando essas fórmulas, eu posso comparar a distância prevista com a distância avaliada. Bom, resumindo, nosso programa de treinamento, ele se baseia em dois aspectos principais, intensidade e volume. E o que ele tem de importante é que tanto que as velocidades, incluindo a intermediária, que eu já vou falar dela, as velocidades de caminhada, elas são subjetivas. É uma forma de individualizar a carga do treinamento. O próprio indivíduo vai determinar a velocidade que vai caminhar. Só que ele tem que aprender o que é a sua velocidade máxima, o que é a sua velocidade autoselecionada. Então, essa é uma forma de individualização do treinamento, baseado em sensação subjetiva de velocidade de caminhada. A segunda forma de individualização é através do volume, por meio do percentual, da distância percentual, da distância prevista, do percentual previsto da distância do teste de caminhada de 6 minutos. Então, nós iremos dividir a distância avaliada pela distância prevista nas fórmulas e calcular um percentual. O quão próximo ele se aproximou do previsto. E vai acontecer isso aqui, ó. Os indivíduos, nós estamos propondo esse tipo de classificação. Os indivíduos que apresentarem uma distância abaixo de 85% vão formar um grupo. Os indivíduos que entrarem entre 86% e 120% do previsto, um grupo intermediário. E acima de 120%, um grupo mais, que a gente chama, né, de mais condicionado. Essa é uma forma, é a segunda forma de individualização que a gente está usando. É a individualização do volume. Então, a gente tem a individualização da intensidade e a individualização do volume. Nós vamos dar uma sugestão. Isso aqui é apenas uma sugestão, que é o que a gente já fez na prática. Por exemplo, o grupo de baixo condicionamento, de menor condicionamento no teste de caminhada de 6 minutos, tá? Ele começou o treinamento com uma distância que corresponde a 60% da distância do teste multiplicado por 5. Eu já vou explicar o que é isso. O grupo intermediário começou o treinamento com uma distância que corresponde a 80% da distância do teste de caminhada de 6 minutos, multiplicado por 5. E o grupo mais condicionado começou o treinamento com uma distância de 100%, ou seja, a mesma distância obtida no teste de caminhada de 6 minutos, vezes 5. Por que nós multiplicamos por 5? O teste de caminhada, ele dura 6 minutos. Nós multiplicamos por 5, porque 5 vezes 6 é igual a 30. 30 seria 30 minutos de duração mínima da parte principal da sessão. Se nós levarmos em conta uma sessão que dura 1 hora, 60 minutos, no mínimo, a parte principal recomenda-se, né, que no mínimo ela dure 30 minutos. Se a gente levar em conta que numa sessão nós temos o aquecimento, a parte principal e a recuperação, a fase de recuperação, 30 minutos seria o mínimo, né, de 30 a 40 minutos. Então, no mínimo 30 minutos. Então, eu vou mostrar uns gráficos para vocês e eu vou explicar o que eu vou mostrar.
nós vamos representar a velocidade autoselecionada como 1 asterisco. A velocidade intermediária como 2 asteriscos, a velocidade máxima como 3 asteriscos. O que é a velocidade intermediária? Depois que meu paciente entendeu o que é a velocidade autoselecionada e depois que ele entendeu o que é a velocidade máxima, fica fácil para ele, subjetivamente, entender a intermediária. Então, a gente precisa familiarizar o paciente com a velocidade autoselecionada e com a velocidade máxima durante os testes que a gente fez anteriormente e também nas sessões de familiarização à caminhada nórdica. Porque o paciente ele precisa se familiarizar com o bastão, se familiarizar com as técnicas. Então, nesse processo de familiarização, nós também fazemos exercícios para eles compreenderem essas velocidades. Quando eles entenderem as 2 extremidades, eles vão entender também a velocidade intermediária. Bom, existem outras opções que foram sendo desenvolvidas com o tempo. Velocidade de corrida. Os pacientes que progridem no treinamento, eles precisam ser desafiados. A carga precisa haver sobrecarga, progressão da sobrecarga. E isso nós encontramos uma solução realizando corridas para esses pacientes com melhor. Então, corridas com bastão. Tá? Ela é incluída dentro da organização intervalada. Finalizando, então, a individualização da intensidade é baseado nas velocidades subjetivas e do volume no percentual previsto do teste de caminhada de 6 minutos. Bom, o gráfico que eu estou mostrando aqui é um gráfico antigo que nós fizemos anteriormente. Nós temos aqui as sessões, cada número aqui é um dia de treinamento, e aqui eu tenho o percentual do previsto da distância do teste de caminhada de 6 minutos. A cor amarela é o grupo de menor condicionamento físico. Eles começaram o treinamento com 60%. E à medida que as sessões foram evoluindo, houve evolução, modificações no volume. Da mesma forma, ocorreu modificações na intensidade. A intensidade está representada nesse gráfico pelos asteriscos. Quando eu tenho um asterisco isolado, é treinamento contínuo. Então, aqui foi um treinamento contínuo de velocidade autoselecionada. Quando eu tenho com asteriscos combinados, com 2 níveis ou 3 níveis, são as sessões intervaladas, que estão representados nessa caixa vermelha aqui. Então, essas são as sessões intervaladas e nas extremidades as sessões contínuas. Vocês podem ver que nessa seção aqui, eles fizeram 2 tipos de velocidade. A velocidade autoselecionada, 1 asterisco, e a velocidade intermediária, 2 asteriscos. Nessa outra aqui, eles fizeram 3 velocidades. A velocidade autoselecionada, a intermediária e a velocidade máxima. Aqui, a velocidade autoselecionada e a velocidade máxima. Então, eu tenho isso no grupo de menor condicionamento, no grupo de condicionamento intermediário, que começou com 80%, e no grupo com condicionamento maior, que começou com 100% da distância, do percentual previsto da distância. Aqui eu tenho um outro exemplo de treinamento,
com o maior número de sessões. Eu quis destacar aqui, ó, aqui a gente tem 4 asteriscos, que seriam a velocidade de corrida. Ó. Nesse dia teve corrida. Tá? Uma outra coisa que eu vou destacar, nós colocamos a letra L aqui. Esse L significa ladeira, inclinação. Então, nós usamos as inclinações para gerar sobrecarga, para aumentar a intensidade. Bom, um exemplo da sessão. Eu tenho aqui um treinamento com 2 asteriscos, dois níveis, né? 2 níveis de asterisco. Aqui, a sugestão é 10 minutos de velocidade intermediária e 20 minutos de velocidade autoselecionada. Sugestão. Então, nesse dia, eles fizeram 8 minutos de velocidade autoselecionada, 5 séries de 2 minutos de velocidade intermediária, com 1 minuto de recuperação na autoselecionada, e finalizaram com 8 minutos na autoselecionada. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho velocidade máxima, 5 minutos, intermediária, 10, e autoselecionada 20. Qual foi a sugestão? Começaram com 5 minutos de autoselecionada, depois 3 séries de 2 minutos de intermediária, depois 5 séries de 1 minuto de máxima, 2 séries de 2 minutos de intermediária e 5 minutos de autoselecionada. As corridas, quando são utilizadas, elas começam com tempos menores. Por exemplo, 30 segundos de corrida com bastão, porque a corrida com bastão exige muito ela gera bastante aumenta o gasto energético. Bom, terminando. Como é que nós fazemos a monitorização do treinamento? Nós fazemos um diário de treinamento que está em constante evolução, baseado nas nossas observações. Nós avaliamos a sensação subjetiva de esforço, a escala CR10 de Borg. Nós usamos a frequência cardíaca quando... O objetivo da frequência cardíaca e da escala de Borg é montar um banco de dados para trabalhar na validação do método. Nós medimos a velocidade durante determinados trechos, nós reservamos alguns trechos no percurso para avaliar a velocidade média. Qual é o objetivo disso? É para verificar se o paciente está próximo ou não daquela velocidade que foi avaliada no início do treinamento. Se ele está conseguindo manter a velocidade autoselecionada dele, se ele está conseguindo manter a velocidade máxima dele. Isso serve para verificar e também serve para verificar a evolução, porque essas velocidades vão mudando com o tempo. E a gente também avalia a distância que eles percorreram naquele dia e para comparar com a distância que foi prevista, para verificar o quanto foi distante, se houve se foi ajustado ou não. Aqui está o exemplo do diário de treinamento, em português. É um diário grande, né? E aqui eu fiz uma ampliação, tá? De um dia, por exemplo. Eu tenho aqui nas colunas as velocidades, a velocidade autoselecionada, intermediária e máxima. Nós avaliamos o Borg nessas velocidades, a frequência cardíaca nessas velocidades, avaliamos o tempo em 10 minutos para calcular a velocidade, então, a partir do tempo, nós calculamos a velocidade, com aquele objetivo que eu comentei de controlar a evolução da velocidade e o ajuste da velocidade. Então, eu agradeço a todos a paciência
E agradeço a oportunidade de participar desse encontro e ser ouvido pelos colegas. Sou muito feliz. Muito obrigado a todos. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias por la paciencia y por hablarnos para que entendamos todos, hablando lento para que podamos entender todo. Vamos a abrir una ronda de preguntas, a ver si tienen preguntas para hacer. En el chat no he visto nada. Por ahora, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, Marcelo. Foi difícil de entender? No, para mí no, pero quizá o se entendió todo y nadie tiene preguntas para hacer, o no lo sé. Espero que haya sido así. Acá me dicen que escucharon, que fuiste muy preciso, que entendió todo, Carolina. Se entendió perfectamente, me dicen que Diana también. ¿Tienen alguna consulta para hacer? Obrigada, Marcelo, a gente entendeu tudo. Opa! No me di cuenta que estaba escribiendo en portugués entonces, ¿no? Ah, sí. Sí, Qué lío. não passa nada. Já te escribo, tá? Eu vi aí no chat, já tranquilo. Yo quería hacer dos comentarios mientras ahí la gente va pensando. Gustavo, ¿se me permite? Sí, por supuesto. Bueno, primero saludos a todos. Muy bueno estar de nuevo en contacto con ustedes. Muchas gracias por la paciencia también. Marcelo, yo voy a empezar a hacer así las próximas veces como presentación general. Imagínate que vas a hablar siempre en castellano porque nunca vi tan claro y tan abierto, así muy bien presentado. No. Y bueno, hay dos puntos que yo veo que en esos años de nuestra experiencia, mezclando la investigación con la práctica diaria, con los sujetos, con los ancianos y la gente con la enfermedad de Parkinson, ¿no? Dos cosas que me llamaron mucho la atención, que es una producción mucho de Marcelo, de Euren, de Natalia Gomeniuca y Diana, que hablaron, que están participando del evento, y que yo vi como muy interesante, pero tal vez una que es un poco más científica y tal vez precise dar una revisada, es sobre el uso del teste de 6 minutos, ¿no? Nosotros a lo largo de los años usamos el teste de 6 minutos, que es un teste muy clínico para estimar una aptitud cardiorrespiratoria, una capacidad cardiorrespiratoria, y sencillo de hacer, ¿no? La distancia mayor que haces en 6 minutos, y de ese valor empezamos los cálculos para estimar los volúmenes de entrenamiento. Me gustaría tal vez revisar eso. No sé, vos fuiste uno de los autores realmente de esa idea que para mí fue muy interesante. No sé yo no me acuerdo si mostraste la ecuación predictiva. ¿Tú mostró? Não mostrei. Não, eu só citei. Ah, bueno, está. Entonces, eu posso procurar. Eso tal vez sea, yo hice una pregunta mala, es mi colega y yo le hice fuego amigo porque no mostró eso, pero está. ¿Qué hacemos? Solo para saber. Ese teste empezó con la enfermedad obstructiva crónica respiratoria, que nosotros llamamos en portugués de enfermedad obstructiva crónica, sí, exactamente, EPOC en español, ¿no? Y bueno, empezó de ahí y después, y claro, agarró muy fuerte, la clínica la usa mucho, y empezaron ecuaciones predictivas para tener los patrones normal. Y Marcelo usó el grupo ahí a la época que Marcelo coordinaba, era el doctorando de la época con los alumnos, ¿no?, de investigación. Agarraron una ecuación que era para ancianos general, que tenía en cuenta la edad, la altura y masa corporal, Marcelo. Sexo, ¿no? También. Idade, massa corporal e estatura. Tenía una ecuación para hombre y otra para mujer, ¿no? Isso. Pero, entonces llevaba en cuenta eso. Solo para decir, después Marcelo puede pasar las ecuaciones, pero la idea que está buena de saber así,
Porque ¿qué hicimos? Aplicábamos el sujeto hacía el teste y también calculábamos el predicto, aquello que él debería de hacer, ¿no? Y de ahí salía una fracción, un número que daba en torno de 1, así, o 1.2 se lo hacía mejor, o 0.8, algo así, se hacía un poco abajo del esperado, del predicto, ¿no? Y eso fue una forma ¿cómo se dice?, de individualizar los grupos y hacer esa parte de la división de las determinaciones de volumen que se pueden hacer, ¿no? Y para mí es muy bueno de saber eso, porque mismo que ustedes no lo usen exactamente igual, que a veces da un poco más de trabajo, pero aplicar, que es muy fácil, un test de 6 minutos es muy fácil aplicar a los alumnos, hasta para saber, viste, la capacidad cardiorrespiratoria y ver cómo va lo que él hizo realizado con el predicto, estaría bueno, mismo que sea una parte de la idea, ya sirve bastante, porque es muy práctico, ¿no? Una cosa que se puede aplicar fácilmente, ¿no? Marcelo está poniendo ahí las ecuaciones. Ahí tiene altura en centímetros, peso en kilogramos, ¿no? Y 2 Estou pegando agora mulheres. Y eso es 6 minutes walking distance, ¿no? O woman, aqui o woman. O outro, Para mujer. eu errei ali, mas... ficou Sí, desconfigurado. Eso me parece una idea buena, sí. No sé. ¿Cómo es, Leonardo? Dice, ¿qué significa? Aparte de la edad, peso, no entiendo las variables. Sí, son las constantes de la ecuación, pero está medio rara eso. Marcelo, essa equação que tu colou ali está muito estranha. Não, é que desconfigurou. Gustavo, tu me coloca de novo para eu compartilhar, por favor. Ele tiene la pantalla ahí para... Sim, sim. Já está? Tiene la ecuación. Para eu poder compartilhar. Deu. Peraí. Agora deu. Aqui, ó. Eso es la estimativa de la distancia de los 6 minutos, ¿no? 6 minutes walking distance, algo por ahí, ¿no? Sí, distance. Entonces 7.5 veces la altura en centímetros, hay menos 5.02 veces la edad. Entonces eso pones en el Excel, todos esos puntos, ¿no? Y 309 veces M es la distancia, ¿no, Marcelo? Sí. Hay menos 309 multiplicado por la distancia en metros, ¿no? Y ahí te sale el predicto. Não. O 13 é uma constante só. Não. Metros es solo la unidad eso, ¿no? Isso. Perdón. Metros porque el resultado sale en metros, no es que sea la distancia. La distancia es el resultado de la ecuación. Uma coisa importante é que existem várias fórmulas, né? E a gente está usando fórmulas, tem que levar em conta a idade, né? Então, eu coloquei ali na apresentação 2 referências. Uma referência é para adultos, agora eu não me lembro se é de 18 a 68 anos, se eu não me engano. E a segunda referência, mais recente, é para adultos acima de 68 anos. Então, eles fizeram um ajuste para pessoas de maior idade, idosos mais velhos. Esse que eu estou mostrando é para de 18 até 60 anos. Muy bien. Muy bien. No sé, Euren, no sé si ustedes comentar también algo. Perdón, las cantidades se suman, ¿no? El peso, la edad y la masa se sumarían, los resultados se sumarían más 309 y sería la cantidad la distancia que hay que caminar en los 6 minutos. No, 309 es una constante. Menos 309. Menos. Sí. Menos. Ahí son señales de menos acá. É uma constante, eu não sei como se fala em espanhol. É uma constante. Son constantes, sí.
Pero entra así la ecuación 7.57 multiplicado por la altura en centímetros, ahí cierra paréntesis, menos 5.2 veces edad, cierra, menos 1.6 veces el peso en kilogramos, y cierra paréntesis, menos 309. Y ahí te sale el resultado en metros, que fue que me confundí antes. Vale, vale. Vale. Es restar todo, o sea, el símbolo Sí. es De resto, sí. Y a las mujeres es sumar. No, restar también. No, más 600. Más 667 en la mujer. Ah, sí, abajo sí, aquí sí. Vale, vale. Ok. Gracias. Gracias a ustedes. Yo hago Bien, todo acá un- Carolina pregunta si ustedes sugieren evaluar entre 16 y 20 sesiones. Pero no entendí bien, entre 16 y 20 sesiones, ¿cómo? A ver, ¿cada cuánto hacen las evaluaciones? Ah, sim. Marcelo, a cada quanto a gente faz a avaliação? De como- No mínimo, no início do semestre, que está relacionado com a atividade acadêmica, né? Os projetos de extensão apresentam relação com a atividade dos alunos na universidade. Quer que eu responda, Então- Marcelo, para facilitar ele? Tá ok. Pido perdón que me meto nuevamente, Gustavo. Pero no, es que Marcelo empezó a explicar que seguimos el calendario de la universidad y así están nuestros semestres, ¿no? Que son los ensayos clínicos también. Empiezan en marzo y ahí hay una evaluación, ahí lo hacemos. Después hacemos en julio también, cuando encierra entonces los 3 meses, un poco menos de 4 meses de entrenamiento, ahí hay otra evaluación. Después al inicio, en agosto, hacemos de nuevo. A veces tiene años que usamos la misma de julio, porque son muy cercanos ahí. Si da tiempo, hacemos también en agosto, que nos va todo el mes de agosto, y ahí empezamos en septiembre, ¿no? Y ahí rehacemos la última evaluación en diciembre, que ahí va más 4 meses de entrenamiento. O sea, lo máximo ahí que tenemos son 4 meses en ese periodo, ¿no? de tiempo, ¿no? Pero yo digo que si se hace 6 meses ya está muy bueno, un dato general, porque te sirve también a lo largo para tener una curva también sirve, ¿no? Mismo que sepamos que se cambia un poco, ¿no? Pero eso con la experiencia ya vamos arreglando los volúmenes, ya sabiendo que hay posibles adaptaciones, ¿no? Si son desentrenados al inicio, sabes que va a mejorar un poco más, haces algunos volúmenes un poco mayor, aumentos un poco mayor, ¿no? Eso ya se puede prever un poco, dependiendo del alumno, ¿no? Excelente. Está respondida la pregunta. Muy bien, gracias, Carolina. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más? Ya sea por chat o habilitando el micrófono. Bueno. Entonces, nada, nuevamente agradecer a ustedes dos. Ahora nos vamos a quedar con Leonardo. Vamos a hacer una breve pausa de unos 10 minutos. Vamos a volver a conectar. Muchísimas gracias, Marcelo, por esta participación, por las presentaciones que estuvieron claritas. Y bueno, espero que sigamos en contacto. Muchas gracias a todos por estar. Y nada, no sé si querías decir algo, Marcelo. Quer dizer alguma coisa, Marcelo, para terminar? Claro, obrigado, Gustavo, muito obrigado pela participação, aos demais organizadores do evento e aos nossos colegas, o pessoal que está assistindo, a Elren também que está aí, né? Tem um monte de gente conhecida aí, que eu estou vendo, muito legal. Muito obrigado pela participação e até uma próxima. Muchas gracias. Está la torcida ahí, haciendo el aguante, como decimos acá. Mucha gente conectada de Brasil.